Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal. Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal, né? E como vocês viram aí no título, né? Estamos pensando em ir para os Estados Unidos. Realmente, pessoal, é verdade. Estamos pensando em ir para os Estados Unidos mesmo. Mas a gente vai falar para vocês aí desde o começo, né? Como que é a documentação e tal, né? E será que deu certo? Será que deu certo? Será que não deu certo? Então é uma série de coisas aí, né? E já vamos começar dizendo aí qual é o primeiro ponto, né, para você viajar para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. Primeiro ponto, você tem que ter o passaporte, gente, né? Tem que ter o passaporte. E o outro ponto, você tem que ter um visto de entrada, né, nesse país. A gente estava pensando nisso aí já há alguns anos atrás, né? Uns 2, 3 anos atrás a gente estava pensando em ir para lá. Por que a gente estava pensando em ir para lá, né, a princípio? Por causa que a gente tem o Edgarzinho, né? Nosso filho está lá. Então a gente já estava pensando em algum momento a gente Visitar, né? tá indo visitar lá os Estados Unidos por essa razão. E as coisas foram, lógico que daí no meio disso tudo, ainda teve mais um complicante aí, né? Que a nova eleição que teve lá nos Estados Unidos, né? E acabou assim, se tornando mais difícil ainda a entrada, né? A entrada lá nos Estados Unidos. Então a gente vai explicar para vocês aí como é que foi a nossa trajetória, né? A gente encerrou, foi sexta-feira passada? Foi Sexta-feira passada, que toda a documentação e tal, aí chegamos até o final lá, que foi realmente a entrevista, né, para poder viajar. Desde novembro, né? Nós estamos mexendo, né, com esse documento. Mexendo, né? Então eu vou passar algumas coisas aqui para vocês aqui, né, que talvez possa ser útil, né? E aí tem a questão, será que nós conseguimos? Será que não conseguimos, né? Ainda mais com essa dificuldade que tem lá de estar entrando agora, né, nos Estados Unidos. E vou dizer para vocês que não é fácil, viu? Né? Não é fácil. Então tudo começou há uns 2 anos atrás, né? A gente realmente de fato começou, porque sempre tinha a vontade de ir, mas a gente nunca iniciava. Sempre tudo que você quer fazer, gente, você tem que planejar, porém você tem que executar. Não adianta só planejar, né? Planejar é fácil, todo mundo pensa em fazer isso, fazer aquilo e tal, e vai postergando, né, o início das coisas e acaba não fazendo. O gatinho acabou de passar ali. É o nosso gatinho, gente. E aí aconteceu, né, da gente ter que fazer o preenchimento dos formulários, né, para tirar primeiro o passaporte, né. Eu já tinha o passaporte, mas o meu passaporte já estava vencido, né. Eu já fui trabalhar no Japão e tal, mas já tinha vencido. O passaporte, se eu não me engano, a validade são de 10 anos, né. Aí quando você faz de novo, são mais 10 anos. Daí a Dalva é a primeira. Acho que não teve muita diferença também, né? Na hora de tirar. Não. Ele só pede informação. Na hora de tirar lá, pessoal, você tem que preencher um monte de coisa, um monte de documentos que pedem para anexar e tal, enfim. Você tem que responder várias coisas lá que eu não me lembro mais. Que aí a gente começou a fazer. Mas aí o Edgarzinho, né, que estava nos Estados Unidos, que acabou assim realmente concretizando para nós o preenchimento do formulário, né? Aí ele ia pedindo documentos, informações, e a Dalva ia alimentando, e a Dalva pedia para mim, e aí a gente ia fazendo, né? Porque realmente é muito chato, muito complicado de estar fazendo isso daí, gente, tá? Só que você tem que fazer com muita atenção, né? Você não pode errar, não pode fazer nada, porque senão acaba prejudicando aí a conclusão aí do formulário lá. Bom, pessoal, então como eu estava falando, a gente faz todo o preenchimento lá dos formulários, a gente paga as taxas, as tarifas, tudo certinho. E lá a gente... Saber preencher, né? Saber preencher. E daí a gente marca, agenda, a primeira ida, né? Para estar tirando foto e digitais, né? Daí você procura um lugar, né, online. No nosso caso foi em Sorocaba, né? A gente marcou lá, agendou uma data. Aí foi eu e a Dalva lá, acho que as crianças foram também, né? E aí a gente foi lá. Chegamos no local, se eu não me engano foi no shopping, né? Shopping Iguatemi. Do Iguatemi, daí a gente foi lá e só foi tirar foto e digital. Aí viemos embora, voltamos de novo, só foi fazer isso mesmo. Aí marcamos, né? Esperou mais uns dias lá. Aí marcaram o dia pra gente voltar de novo no mesmo lugar? No mesmo lugar. Foi no mesmo lugar. No mesmo lugar, e aí pra gente
pegar, né, o passaporte. Primeira fase concluída, né? Eu tô falando rápido assim, mas demora, viu, gente? Demorou, beleza. Aí ficamos ali e tal, e com o passaporte na mão, mas de nada mais a gente fez, né? Aí precisa um outro passo, né? Para que você possa realmente viajar e entrar no outro país, que é fazer o visto de entrada. Também, outra coisa que é mais complicado ainda, né? Você tem que preencher lá um monte de formulário, um monte de informações, anexar documentos, e, enfim. Datas, né? Datas, você tem que lembrar de datas, colocar o nome dos seus pais, mãe, o que você faz, o que você não faz. Quando você se formou. Quando que eu me formei, qual a minha formação, enfim, um monte de coisa. Pergunta lá se você já, agora se deve ser mais restritivo, né? Se eu já manipulei arma na minha vida, se eu participo de grupo terrorista, ou já participei de grupo terrorista, ou eu não, todas as pessoas, né? É um formulário. E se você já manipulou bomba, se você já foi expulso de algum país, enfim, você tem que responder, sim ou não, aí responde, né? E sim, várias perguntas assim, meio que até estranhas pra gente, né? Por que tá querendo ir no país, né? Nesse país, né? É, o que vai fazer, enfim, várias coisas, só falar, isso aí, bom, enfim, idade, endereço, tudo, você tem que colocar tudo de você, né? E aí, pergunta também, né, formação, tudo, né? Formação, o que faz, o que vai fazer, o que pretende fazer lá, quantos dias, quando pretende ir, enfim, um monte de coisa. Marcar até o dia, né? O dia que você vai, a gente nem sabe, né? E aí, legal. E também a mesma coisa, marca uma data, se agenda, para que você possa realmente ir, né? E não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque o primeiro é tirar, de novo, né, digital, foto, e daí entrevista, né? Poderia ser feito no mesmo dia, sei lá, é uma coisa tão rápida, né? Mas não. Então o primeiro passo, de novo, é tirar foto. Aí vai para São Paulo, né? E digital. Aí no caso ali também, o Edgarzinho que agendou para nós, ele agendou mais rápido, né? Era em São Paulo. São Paulo que tinha lá a data, que era mais rápido. Daí, e perguntou assim, só que tem que ser 2 vezes, né? Olha que São Paulo para nós, isso aqui, gente, é muito longe, né? Então poderia fazer no mesmo dia, né? Mas, não, é um dia uma coisa, outro dia outra. Então a gente marcou numa sexta-feira, e na última sexta-feira passada, a gente fez a entrevista. Então, na primeira vez, a gente foi, né? É tudo difícil aqui para nós, gente. Nós saímos aqui 1h05 da manhã, né? Nós fomos ali na rodoviária, 1h05 da manhã. Era o ônibus que se encaixava melhor no horário, né? Aí a gente chegou lá 6 horas da manhã, lá na Barra Funda. Estou até explicando para vocês aí a dificuldade que é. Aí a gente tinha que estar lá 9h30. Então a gente ficou fazendo uma maceirinha lá na Barra Funda e tal. Ficamos até 7h30? 7h30. 7h30, né? 7h30. Ficamos 1h30 parado lá no Barra Funda. Esperando clarear bem. Esperando clarear e tal, porque é perigoso, né? A gente não pode dar bobeira lá em São Paulo. E outra coisa também, que é muito importante falar, que ninguém fala para vocês, é que eles não deixam entrar antes, né? Lá eles chamam por horário, tipo assim, 8h30, 8h15, 8h30, 9, 9h15, 9h30. Então o nosso era 9h30. Aí nós chegamos lá, não sabendo de nada, né? Chegamos lá, não lembro qual hora que nós chegamos, acho que umas 8 e pouco, nós chegamos lá. Daí falei para dar, vamos fazer mais uma serinha. Tem outro problema que a gente teve, foi o seguinte, eu não tenho muito costume de pegar Uber, né? Aí eu baixei o aplicativo, tudo, falei, não, agora vai. E chegamos lá, aí chamamos o Uber, mas aí o Uber é meio estranho, né? Porque Pix e tal, eu nunca fiz. Aí eu fiquei com medo, porque eu pensei que poderia ter caído num golpe, Falou com a fraude. moça, né? Você falou com a moça, é normal? Ela falou que não, né? Não é normal. Ela falou, não, você paga um cartão. Mas o aplicativo não dava essa opção, né? Não. Daí dava medo. E aí eu já tinha que pagar antes o Pix, antes de chegar. Falar, não, como é que eu vou saber se vai chegar ou não vai? Então, enfim. Eu fiquei naquela dúvida. Já caímos num golpe de Pix, né? Já caímos, né? Acho que uma semana antes, eu estava lá em casa lá. E deu mais medo daí. Eu estava em casa lá, eu não lembro o que eu estava fazendo, assim,
E a Dalva dava do meu lado, daí a Dalva falou assim, pague isso daqui. Pegou do celular dela, falou, pague. É uma promoção, assim, Pague esse Pix aqui. E eu peguei, olhei assim, falei, o que que é? Não, pague aí. Eu peguei o meu celular, puf, paguei. Era R$29,90, alguma coisa assim, né? Uma promoção relâmpago de alguma coisa de comer. O que que era mesmo? Era um sushi, né? Ó, é pegadinha. Onde vai achar um sushi desse preço? O Né? sushi, daí eu peguei, puf, paguei lá e continuei fazendo as minhas coisas. E aí foi dando horário, nada, e não chegou. Nunca mais vimos esse dinheiro. Enfim, eu tô contando a história porque a gente tinha acabado de cair num golpe desse, né? E aí agora o Uber lá pedindo para pagar antes também, eu nunca vi, eu falei, não. Daí o que que a gente pensou? E assim, ainda falava lá os valores, ia ficar em torno de R$70, 65, era para ter pago na hora ali. Falei, não. Aí eu fiquei ali naquela dúvida, falei, quer saber? Vamos pegar um táxi logo. Nós fomos e pegamos um táxi ali, tá na frente ali mesmo, daí onde eu tava chamando o Uber. O mesmo valor? Daí foi embora. Deu o mesmo valor, R$70, redondo. Então, ficou bom, né? Não precisou nem ficar esperando, nada. Enfim. Aí chegamos lá, como eu falei, né? Chegamos lá, daí tivemos que fazer um pouco mais de cera lá, porque era 9h30 só a nossa. Aí fomos lá, fizemos uma cerinha lá, fomos tomar um cafezinho lá no Pão de Açúcar, né? Que é do ladinho. Aí voltamos, daí entramos numa fila lá. Carrefour? No Pão de Açúcar. Daí a gente pegou e entrou na fila lá. E ficamos na fila, né, e tal. Aí nem sabia que tinha horário, que poderia ser qualquer horário, né? Aí falaram, não, isso aqui é o horário das 9h15. O nosso seria o próximo ainda. Daí entrou aquele das 9h15, daí sim é que formou a fila da 9h30. Mas é rápido, né? É rapidinho. Daí eles vão assim, entra de manada, vamos dizer assim, né? Aí entramos lá. E ali foi tranquilo, né? Ali foi. A gente entrou e... Como é que foi mesmo? Daí a gente entrou. Eles fazem uma vistoria na bolsa também, né? Na bolsa. Eu fico... Desliga o celular também, né? Desliga o celular e tal, coloca no bolso e tal. E revista ali a bolsa. Daí a gente entra numa filona lá, vai. E aí a gente chegou, tirou a foto, né? Foi. A gente tirou a foto e passou o dedo. Deu... Depois que nós entramos na fila, que formou a fila, até a gente sair, que é bastante gente, foi 13 minutos, né? 13 minutos, gente. Da hora que formou a nossa fila e a hora que a gente saiu de lá, fazendo tudo isso. É bastante gente, sabe? Tem várias cabines lá que fazem. Aí até falei pra Dalva, nossa, nós viemos em São Paulo só por 13 minutos. Beleza, enfim, daí na volta já pegamos o táxi de novo, o mesmo valor e tal. E pegamos o ônibus, chegamos 10h30, né? Na rodoviária e pegamos o ônibus da meio-dia. Chegamos 6 horas da tarde, né? Já tinha só 3 vagas no ônibus. Só 3 vagas, 10h30 para meio-dia. Aí, jóia, beleza, encerrou, né? Acabou. Daí na outra semana, que seria semana passada, sexta-feira, a gente ia voltar de novo para fazer a entrevista. A entrevista a gente ficou um pouco apreensivo e tal. Falar, bom, entrevista. Beleza. Daí nós fizemos... Daí na ida a gente conseguiu o carro do Elvis, né? Do o marido da minha prima. Que ele faz esse tipo de serviço mesmo. Aí encaixou a gente lá com mais 3 mulheres, né? No carro dele, porque ele estava indo, na verdade, lá fazer um outro serviço, que era pegar alguém lá no aeroporto. E aproveitou a viagem e levou 3, né? Deixou ali em Sorocaba 2 e deixou uma ali em Campinas mais uma, não? Osasco mais uma. Aí nós fomos o último. Aí foi legal, porque o preço ficou exatamente igualzinho o preço, né, que a gente tinha pago anteriormente, né? Ficou igual, somando ali o valor do ônibus e do táxi, foi igual o que a gente tinha pago anterior. Com uma diferença que... Do conforto, né? Do conforto. Não, e assim tem uma diferencinha de preço também, porque é mais longe, né, o local da entrevista, que é no consulado lá. Fica R$90 daí o Uber, né? E a gente pagou então menos R$20, porque ficou exatamente o mesmo preço da anterior, que era mais perto. Então a gente pagou menos R$20 ainda. E o conforto dele deixar lá na frente, Na né? frente. Ainda deu certinho, que a gente, outra coisa. Nós não saímos 1h da manhã, né, da rodoviária. Nós saímos de casa 4 e pouquinho. Por que 4 e pouquinho? Porque a gente ia sair, tinha marcado com ele 4 horas da manhã. Só que não sei o que aconteceu, que
o telefone não despertou. 2 celulares? 2, o meu e da Dalva. E nenhum tocou, né? Aí eu só acordei o Elvis gritando lá, Dalva, Dalva. 4 horas da manhã, gente, já era quarta, a gente tinha pulado da cama porque ele acordou. Aí a Dalva apontou lá a cabeça e falou, viu, acordamos agora. Ele percebi. Aí deu tempo dele ir buscar as outras pessoas, né? E deixou a gente por último. A gente saiu 4 e pouquinho, né? Então quer dizer, a gente dormiu mais. E aí, fomos, né, na viagem, tudo certinho, direitinho. E chegamos exatamente 9h30. Porque a gente entrou direto na fila. 9h20 mais ou menos a gente chegou. A gente chegou assim, ele deixou bem na frente. Aí a gente pulou do carro. Né, pulou do carro assim e já viu ali, tava a fila lá, 9h30 e nós assim. Aí já, a hora que eu pulamos do carro, veio umas pessoas assim já abordando a gente. Viu? Você não pode entrar com o celular, aí isso, eletrônico, isso, aquilo e tal, não sei o quê. Você tem que pagar lá para guardar lá naquele armário e não sei o quê. Eu falei, não é nada. Eles estão querendo enganar a gente. Mas eu não dei ouvido. Eu não dei ouvido. Peguei e já entrei direto na fila. Entramos Porque direto dá na fila. medo, né? Mas eles estavam avisando certo, né? É, porque assim, na outra, que foi das fotos e tal, a gente entrou normal, com o eletrônico e tudo. Não teve problema, né? Na primeira. Daí eu pensei, é nada, acho que eles estão querendo que eu gaste dinheiro aqui. Enfim, entramos direto na fila. É que ficou fraco, pessoal. Tá gravando ainda, mas não tô enxergando vocês aí. Nós mesmos, né? Então a gente entrou direto na fila e foi. Daí, mesma coisa. Daí eles já viraram lá, abriram a bolsa da Dalva, fuçando. E o guarda lá, eles não dão boi pra gente, não. Fica do lado aí, senhor. Aí, enquanto eu tava revistando a Dalva, eu do lado. E eu com o celularzão no bolso. Eita, a Dalva olhou pra mim, que a Dalva percebeu que não podia entrar, que alguém falou, não sei o que, na fila, pá. Uhum. Daí a Dalva olhou, não pode o celular. E eu com o celular lá dentro já. Eu olhei e perguntei pro outro guarda. Viu? E o celular? Senhor, não pode o celular aqui. Daí o outro ouviu, né, que tava fazendo a vistoria e falei, não, podem sair de novo. Deixa o celular lá. Daí era a verdade do cara. Então aí eu e o Cadal saímos lá pra fora. Nós fomos num lugar que é bem na frente ali, que tem bastante armários, né, com chavinha. Aí já paguei lá R$30 pra deixar o celular lá dentro. Beleza. Voltamos de novo na fila, mas era rápido, né? Entramos. Fez de novo a vistoria e entramos na fila. Aí entra numa fila lá, a fila da segurança o nome. Daí ele já pede pra você tirar blusa, pede pra tirar cinto, pra tirar um monte de coisa. E coloca na caixinha. Aí a gente foi, passou ali no raio-x, né? A hora que passou, aí eles mandam de 5 em 5. Eu era o primeiro dos 5. Né? E daí tinha mais 4 pessoas, 4 turmas atrás de nós, né? Aí a hora que passou a Dalva, eles já falaram assim, viu? Espera lá fora, lá atrás da porta lá. Uma portona de ferro pesada. E eu falei, você aguarda aqui, porque tinha dado alguma coisa errada lá na bolsa. E aí passou os outros que estavam lá. E eu fiquei do lado lá. Tu passou os 4 que estavam atrás, foram. E aí ficou eu lá preso, lá com as bolsas da Dalva. E a Dalva lá fora. E eu olhou. Senhor, eu preciso abrir a bolsa. Falei, pode abrir. Abriu a bolsa lá. Não achou nada, virou, não achou nada. Passou de novo. Daqui a pouco ela achou não tá com você agora, né? Não. Um rache de cabelo, rache de comer que põe no cabelo. Com a pontinha assim, ó. Fez assim pro outro lá, ó. Isso aqui é uma arma. Nossa. Falei, meu Deus do céu. Daí ela pegou, olhou pra mim e falei, isso daí é um rache que põe no cabelo. Daí ela colocou do lado. Daí ficou passando de novo, acho que passou umas 3 vezes no raio-x e ficou fuçando, até que achou lá uns produtos líquidos assim, porque a Dalva tá fazendo um tratamento do rosto, daí pra passar, não pode ficar sem. Ele colocou tudo lá. Aí pegou, falou, daí chamaram a Dalva de novo. Falou, viu? Vocês estão com produtos não permitidos aqui para entrar. Tem que guardar lá fora. Daí a Dalva foi, né? Uhum. Daí a Dalva foi e eu fiquei lá dentro, lá atrás da portona de ferro, esperando a Dalva. Ele vai lá naquele... No mesmo lugar que tava lá a chavinha lá do celular. Daí foi lá fora, depois voltou. Aí sim, pessoal, deu certo. Aí nós continuamos na outra filona lá dentro. Uma filona enorme. E aí a gente começou a observar, né, as coisas. Que lá tinha várias cabines, né? E eles colocavam de 5 em 5 grupos, né? De 5 em 5. E conversando, né, com os americanos, né? Tá no consulado. E lá é um consulado dos Estados Unidos.
E aí eu fiquei observando, vendo e tal, e eu comecei a perceber, né, que quem saía com os passaportes na mão, porque você chegou na hora de conversar, ele já pede o passaporte. Aí você entrega lá. Aí eu comecei a perceber que quem eles devolviam o passaporte estava recusando, estava reprovado. Eles não tinham dado o visto. Pessoal, e assim, era mais ou menos assim, foi mais ou menos de cada 10, 9 eram reprovados, né? Inclusive na nossa frente tinha 4, a gente era o último, né, dos 5. Na nossa turma ali, todos os 4 da frente foram reprovados. Aí eu ficava olhando as outras cabines, né? Eu com a Dalva, assim, a gente falava, dava lá. E assim, a hora que nós chegamos assim, eu percebi do lado, assim, a primeira coisa. Uma moça lá tava falando, ela foi fazer a entrevista, já começou falando inglês e tal. Ela falou, lembra uma frase que ela falou que foi assim, My mother is doctor, I have não sei o que, e começou a falar. E falando inglês assim meio, igual eu falei aqui, não, inglês assim que não é fluente. E falando, e tentando, aí o homem não entendia ela não entendia o homem, e ficou reprovado. Entregou lá o passaporte. Eu falei, não, eu tenho que fazer em inglês a entrevista agora. Lascou o negócio. Aí via do lado também a outra. Ela estava fluente. Estava fluente, falando, e falei, nossa, a entrevista aqui vai pegar, porque a entrevista no consulado inglês, americano, vai falar inglês, né? E foi. Mesma coisa. Aquela que estava falando fluente, reprovado. Enfim, da gente ia olhando assim o pessoal saindo. E começou a bater um nervosismo, porque aí na nossa turma, o primeiro homem saiu reprovado. Aí foi um casal. O casal lá, um homem e uma mulher, né? Aí o homem começou a falar, daí quem estava entrevistando lá perguntou algo para a mulher, daí eles entraram em atrito, os dois ali, começaram a escutar, reprovado. Aí depois foi a mãe e o filho, na nossa frente também. Começou a conversar com a mãe, aí perguntou alguma coisa pro filho ali, tal, reprovado. Aí foi uma mais baixinha, né? Começou a falar inglês também, né? Essa que falou fluente. Falou inglês e tava falando bem, né? E aí, reprovado. Falei, aí chegou nós. Falei, agora vai reprovar também. Tinha muita reprovação. Tinha muita reprovação, daí ele olhou, daí chegou assim, daí ela perguntou, senhor, pra onde você vai? Eu tudo com o peito estufado, falei, pros Estados Unidos. A moça deu risada. A moça deu risada, porque todo mundo que tá lá no consulado vai para os Estados Unidos. Aonde? Né? Ela falou, né? Daí ela pegou, deu risada e falou assim, aonde? Daí que eu falei, né? Tal, a cidade onde o Edgarzinho mora, né? Milford, né? Milford. Ohio. Milford, Ohio. E tal, aí foi. E foi perguntando as coisas normais, né? E a gente ali, pessoal, com uma maleta cheia de documentos de comprovantes. Tudo né? original. Diploma disso, diploma daquilo, documentos. Negócio do banco. Extrato do banco, olerites, assinatura do gerente do banco, de um banco, do outro. Papéis do Diggerzinho, comprovante de residência dele, né? Exame até do pré-natal da Norma, que ela vai ter, né? O nenenzinho esse ano. Enfim, tudo, gente, tudo que vocês imaginam, estava ali já preparado lá, né? Toda a documentação, pacote lá. E aí foi perguntando, daí perguntou o que eu fazia, o que eu não fazia, se tinha isso, aquilo, pergunta as coisas assim básicas, né? Enfim, o que vai fazer? E aí fomos respondendo normal, né? Eu respondendo, né? Perguntando pra mim. Aí depois, lá no final, lá não vou repetir o que ele perguntou, mas aí pegou, ele não, ela. São coisas que já é preenchido, né? No formulário, né? Que eles só confirmam, né? Eles só confirmam, que a gente já tinha preenchido antes. Por isso que o cuidado de você preencher e para responder, né? É um cuidado, né? Porque se você responder naquele formulário e mudar, né? Daí eles já dá um conflito, né? Porque ela perguntava as coisas assim, coisas para mim comum, né? Coisas corriqueiras, normais, coisas que são verdadeiras, né? Que eu fazia, qual que é a minha função, isso, aquilo, coisas normais. Não tinha como, né? Não tinha como, né? E aí ela olhava lá no computador, né? Olhava, perguntava, olhava, enfim, foi fazendo assim. Aí chegou lá no final, ela pediu para colocar o dedo lá, eu coloquei os dedos lá. Aí falou, a única coisa que ela falou com a Dalva. Senhora Rose. Senhora Rose. Daí a Dalva pegou e colocou também a mão direita. A sua foi a direita. A minha foi a esquerda. Daí tal, a gente ficou ali olhando, daí ela falou assim, boa viagem, foram aprovados. E ficou com o nosso passaporte lá. Né? E, enfim, aí graças a Deus, então, quer dizer, deu certo. É um sufoco, Foi um sufoco, mas deu certo, né? A gente conseguiu o visto, já tá lá, tá certinho.
E aí a gente, na opção lá, quando o Edgarzinho fez o formulário antes da gente ir, ele colocou lá, entrega via correio, né? Fica muito melhor, né, do que a gente sair daqui, passar por toda essa viagem de novo e fica tudo mais caro e tal. Então vai entregar via correio, né? Ontem fez uma semana, não chegou ainda, né? Não chegou. Não chegou e tal. Então, enfim, pessoal, resumindo, a gente pensa, né? Está pensando em ir para os Estados Unidos, fazer uma visita lá, mas a gente só está pensando, né? Não vamos, quer dizer que nós vamos, né? Então, assim, tudo está preparado, né? Tudo certinho, já está tudo... Já tá tudo para ir, né? O que está faltando só a gente ir, né? Falta comprar a passagem, né? Se planejar, falta o tempo, tudo direitinho, tem que fazer esse planejamento, né? E ele já deu uma dica, né? O tempo melhor de viajar lá, né? Para ir para lá, né? O tempo bom, o clima e tal. Porque aí agora, pelo menos agora tá fácil. O que falta só a gente agora, depende de nós, não depende mais de autorização. A autorização, a documentação, tudo tá certinho. Então só depende de nós. Agora, o que Deus preparar aí, né, a gente faz, né? Então a gente agora só tá... Então, como está no título aí, estamos pensando em ir para os Estados Unidos, né? E fazer uma visita. Uma visita. Qual mês, né, que Deus vai preparar para a gente ir, né? É isso aí. Beleza, gente? Nossa, já falei por 22 minutos, eu falo bastante. Professor, fala bem. Então é isso, pessoal. Né? Foi o recado aí que eu queria passar para vocês, né? Essas informações. Espero que seja... úteis, né? Às vezes a gente não sabe, as pessoas não sabem o que fazer, né? Como tá pensando em ir e não sabe o que fazer. São essas aí as etapas aí. Então, primeiro passaporte, né? E depois, que você tem que ir 2 vezes para lá. E depois, né? O visto, que você também tem que ir 2 vezes para lá. E fiquem espertos lá, né? Aí em relação à entrada, que você não pode ir com eletrônico, um monte de coisa. Né? E também ele já percebe se a pessoa está querendo migrar, né? Ele percebe. Eles percebem. Inclusive lá onde eu trabalho, lá no Minas, lá, eu estava comentando que eu ia fazer, eu tenho um professor que acabou de entrar lá que falou que foi reprovado, né? Ele foi reprovado e a intenção dele era ficar mesmo. Então eles detectam, né? Qual a intenção. Estudo, né? Então é isso, pessoal. É isso aí, né? É isso. Então quem ficou com a gente até agora, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Não paga nada. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Fui, galera. Que quer ficar não paga nada. Fui. E devo like. Say bye-bye. 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 E vai. Dá like, se inscreve no canal, compartilha para seus familiares, seus amigos. Fica com Deus. Tchau, gente. Fui.